Gay, alguma vez você já se sentiu pressionado, seja por amigos, por um parceiro ou por uma voz interna, a desempenhar um certo tipo de papel sexual? Você já usou ou já viu algum desses termos sendo utilizados como uma forma de descrever uma identidade completa e não refletindo apenas um posicionamento sexual? Esse é o tema do encontro de hoje. Eu sou o Lucas De Vito, psicólogo. Eu sou o Jonah, psicólogo também. Esse é o Pod Gay, podcast de saúde mental, feito por dois psicólogos gays, onde a gente fala sobre, adivinhe, conteúdos de saúde mental para homens gays. Se você curte esse assunto, se você quer saber mais sobre, a gente tem vários vídeos aqui no canal. E se você quer ser um apoiador, a gente tem um Apoia-se para ajudar a gente com material, com um translado do Jonah até São Paulo, porque ele mora em Floripa, né, gente? Coitado, precisa de visto. E também se você quer ajudar nas edições, enfim, a gente tem todo esse valor. Se você quiser ajudar e puder Uhum, ajudar, a gente vai ser muito grato para continuar esse trabalho para vocês. E uhum, lembre-se de seguir a gente nas redes sociais também, né? É uma das primeiras coisas, talvez um dos primeiros assuntos que aparecem quando a gente tem contato com o mundo gay lá quando a gente é mais novinho, né? uhum. Então, eu acho que isso molda muito a maneira como a gente já entra e como a gente enxerga as relações desde cedo, né? Então, se você começa a se identificar ali nos vídeos que você assiste, né, de conteúdo adulto, com o passivo, você começa a ver os homens de uma outra maneira, né? Se você é mais ativo, você começa a ver de uma outra ainda, né? Então, acho que até a maneira como, por quem a gente se atrai, qual que é o tipo e até como a gente se comporta é muito influenciado por essa questão da posição ali na hora H, né? Então, por isso que eu falo que a gente leva esse assunto muito para fora da cama quando na verdade talvez devesse ficar lá, né. A questão das posições sexuais, na verdade não é nem posição, né, de papéis sexuais, You go girl. começam muito antes da gente explorar a nossa sexualidade. Tem uma série de coisas que, se a gente pensar, por exemplo, o consumo de pornografia, Não. o como você foi exposto a situações de homofobia ou não, e os graus onde isso acontece. E claro, uma coisa que eu acho que nasce com a gente, cada pessoa tem uma sexualidade e expressa isso de uma maneira complexa e bem espectral, né. Existem vários nuances e cores. E não é à toa que esse tema eu acho que é um tema tão importante, é um tema que aparece com tanta frequência, gera sofrimento e é causa de muitas discussões de relacionamentos, né, porque quantas vezes a gente filtra alguém das nossas vidas, afetivamente falando, por conta da posição sexual. Muita, né. Quantas vezes a gente, tipo, já não viu pessoas que, não de sei lá, tipo, tinha uma pessoa super legal, ela deixou de se relacionar porque a pessoa era passiva e ela também, né. Então, Uhum. olha o tanto que esse tema pesa, né, pra gente. Esse tema pesa muito, na verdade, pra gente, né. Se a gente para pra pensar na psicologia, tem muito pouco material que fala sobre isso, né, de uma coisa que é tão essencial. Tem, e curiosamente, eu vou pegar aqui o nome para eu não esquecer direitinho, olha só, um estudo feito por Archives of Sexual Behavior, Desculpa, que inglês é esse? de 2018, sobre homens que fazem sexo com homens, mostrou que a rigidez nos papéis pode estar ligada a níveis mais altos de estresse sexual e medo de não corresponder às expectativas. Uau! O que é curioso, né? Porque estava me lembrando que tempos atrás eu saí com um cara que me perguntou qual que era a minha posição, né? Tipo, que tipo de papel eu fazia. E ele me disse que ele preferia ser passivo porque daí ele não tinha cobrança de ter que ter uma ereção. Gente. E eu fiquei curioso. E pior que tem muita gente que pensa assim. E tem muita gente que pensa assim, que é do tipo, É bom que no papel não vai ser eu, não vai ser eu que vou ter que comandar, não vou ter o risco de não ter ereção ou não, é só ficar lá e a pessoa porque o ponto dele, e eu acho que o ponto de muitos gays que acontecem, eu acho que a pesquisa vem desse lugar, é, né, não é do tipo o que que eu gosto e o que faz sentido pra mim, mas é o que vai me expor menos a situações de frustração. é. Porque claro, né, gente, assim, broxar é uma coisa que a gente frustra mesmo, especialmente se eu tô com vontade de transar e por algum motivo não acontece, é um negócio que decepciona. Agora,
mudar a minha A sexualidade partir de uma questão de uma a insegurança, partir né. de uma insegurança, de uma coisa que eu tô prevendo que pode acontecer, Aí ferrou, porque você vai ficar perde. extremamente refém, né. E quanto mais o nosso cérebro age muito dessa maneira, né, quanto mais a gente, entende que a gente não consegue lidar com aquilo, mais a gente vai ficando com medo desse aquilo, né. Então se você, por exemplo, tem medo Uhum. de não ter uma ereção, e aí você vira passivo ou você evita o sexo pra você não ter, o problema de não ter ereção, quanto mais você foge, mais você vai ter esse medo, né, tipo, do próprio sexo em si, ou de tentar ser ativo. Então o sexo vai virando um lugar, tipo, completamente inseguro pra você, completamente insalubre pra você, né. Então isso é uma coisa que pega muito, Fica porque mesmo, né. e isso é uma coisa que pega muito, porque aí eu falo assim, eu até brinco com algum paciente, né, que tem essa questão. Eu falo: "Uai, me parece que pra você, tipo, o ir transar com alguém é como se fosse fazer um Enem, né. É como se fosse uma prova que a pessoa vai avaliar e que você vai dar conta, não vai", sabe, como se fosse uma questão de desempenho mesmo, como se tivesse uma nota ali no final e você vai passar ou não, né. Quando na verdade o sexo ele é muito mais amplo que isso, né. Inclusive sobre essa questão de ativo, passivo e versátil. Inclusive sobre essa questão. Inclusive, né, meninas e meninos também. E as pessoas se relacionam de É. muitas formas, a gente muda com o tempo, se estiver aberto a, Se né. estiver aberto, senão você vai continuar a mesma coisa. Eu acho que eu não sei se você concorda, mas acho que é uma das coisas que pegam muito casais que passam muito tempo juntos, muitos anos, assim, juntos, é que eles começam o sexo de uma maneira e depois de 5, 10 anos tá a mesma coisa, né, o sexo. Tipo, eu não tô falando nem necessariamente que, um tentou ser passível, um era passivo e ele não tentou ser passivo ou não falo nem só dessa questão da posição sexual, né, mas também. Mas às vezes o sexo, tipo, é a mesma coisa, o mesmo jeito, a mesma posição, o mesmo, a mesma pessoa que inicia, a mesma pessoa que toma as atitudes, e vai ficando chato, né. Então acho tão legal a gente poder explorar isso também, tipo, dentro das nossas possibilidades, né, tipo, que a gente tem. Uhum. Mas ao mesmo tempo tem muita gente que fala que, quando eu toco nesse assunto, que eu tô forçando alguma coisa. Você acha que eu tô forçando alguma coisa quando eu falo pra pessoa explorar esses lados? Não, é um convite, não é uma ordem. Ai, que lacre. Sabe, você é um homem adulto, você faz o que você quiser com o seu corpo e com a sua vida. E o seu corpo é um ser vivo. E o nosso corpo, ele é biologicamente programado para sentir prazer de muitas formas. É, O fato é que ao longo da vida a gente vai carregando uma série de resistências, seja de visão de mundo, seja de pensamento, seja no corpo, que fazem com que a gente limite a nossa experiência. é. É o caso, por exemplo, de um homem gay, por exemplo, que sofre um abuso sexual na infância e depois na vida adulta não consegue, sabe? Ou não consegue fazer oral, ou não consegue ser penetrado. Inclusive, quando a gente fala sobre essa questão do ativo passivo versátil, eu acho que é importante a gente falar. Você acha que, o oral, por exemplo, ele é uma, como é que se fala? Uma preliminar? E depende, eu acho que sexo, o que é sexo? Sexo é tanta coisa, né. Eu adoro Aqueles sexo. que não responde nada, né. Pois é, né, eu adoro, tem uma aula no canal da Rita Von Hunt que ela fala sobre isso, né, o que é sexo? É. O eu acho que isso é uma coisa que molda muito, porque as pessoas É uma prática? não, e assim, eu acho que é porque as pessoas, quando elas entendem, tipo, por exemplo, o oral como um preliminar, se você entende, tipo, o oral, qualquer coisa que não seja penetração como uma preliminar, você começa a eu acho que você reduz, na minha visão, eu acho que você reduz um pouco, tipo, e acha que sexo é só, a penetração. E muitas vezes a gente não vai estar disponível para penetração, ainda mais um relacionamento de longo prazo, né, tem dias e dias, né, meninas. Eu acho que também isso limita, mas também cria uma frustração muito grande, porque você sente que você não está transando, quando na verdade você está, porque o oral e outras práticas também são uma forma de prazer, né. Quando que tu acha que começa o sexo, então? Quando você tira o pistache do quarto. É. Eu acho que quando você É, mas começa aí já tá na tua casa, né. já tá em casa. Então o sexo começou naquele momento ou antes? Quando eu tô em casa? Não. Espera aí, como é que é? Espera aí. Não, tu disse quando eu tiro o pistache do quarto, mas Aham, isso significa que a pessoa já tá na tua a casa. pessoa já tá em casa. Então o Porque eu tô sexo num relacionamento, acho que eu tô pensando a partir disso, mas tudo bem, entendi. mas que seja do Não, por exemplo, eu acho que o sexo ele começa, eu entendi agora o ponto que você chegou, entendi. entendeu? O contato que você tem com a pessoa, né, antes, às vezes, a conversa que você tem, um momento que antecede o encontro físico com a pessoa. É porque eu acho que às vezes a gente brocha antes de Agora, gozar, sabe? nossa, que filosófico.
É, às vezes a gente broxa antes de tirar a roupa. Fale mais sobre isso. Ai, sei lá, se eu vou encontrar, por exemplo, uma pessoa que tá com bafo, não é uma coisa desagradável? É, e eu acho que isso Pode ser lindo, até o bacana, comportamento o também. cara pode ser super gostoso, ou você vai, o cara é desrespeitoso, sei lá. E inclusive é o que a gente estava falando, né, quando, sei lá, você vai na casa de um cara e ele você percebe a casa meio suja, quando você percebe que a casa já tá, tipo, esquisita, que a pessoa não tá muito bem higienizada, né, pra quem não é pig, isso é uma questão. Ou até mesmo quando você tá conversando com a pessoa e você percebe ela meio estranha, assim, sabe, quando tem uma coisinha ali, eu acho que já começa ali também, né. Isso é interessante, porque e de fato eu converso isso com meus pacientes, de que eles acham que o broxar muitas vezes é só ali na hora H, né, mas na verdade tem indícios disso há muito antes. Nossa, já começa muito Mas eu tô antes. falando isso tudo só pra gente entender, porque até a maneira como a gente faz o que é tido como preliminar é influenciado de acordo com o papel que você tem ali, né. Então se você, por exemplo, é passivo, você é a pessoa que só, tipo, vai no corpo da outra pessoa, né. Se você é o ativo, você é a pessoa que recebe aquele prazer, né. Então é muito acho que já é moldado antes mesmo da penetração, né. Isso não é uma coisa, pensar sobre papéis sexuais não é algo que aparece só como uma ideia. Ah. Ele aparece também como um processo biológico que acontece no corpo, Uhum. sabe? Porque, por exemplo, se eu me estimulo, né, se eu olho para um cara que eu acho atraente, excitante, isso tem um impacto no meu corpo, isso muda a química do meu corpo. Sabe, certos hormônios começam a ser liberados, começa a aumentar os batimentos cardíacos, começa a ter maior circulação de sangue no meu corpo, eu posso começar a suar, posso começar a ter uma ereção. Tem uma série de coisas que mudam. E eu acho que é legal a gente entender que o contrário também acontece. Na medida que a gente vai aprendendo sobre sexualidade, começa a ter as primeiras experiências sexuais de vida, a gente o corpo ele também vai sendo treinado, ele também vai sendo educado a responder de uma determinada forma. Sim. Porque uma coisa que eu me lembro, assim, é que quando eu comecei a minha vida sexual, isso assim, me masturbando, me tocando, etcétera, naquela época, eu não pensava assim sobre ativo ou passivo. Nem era uma questão, né. Não era uma questão, eu acho que era uma questão, assim, muito de instinto, de tesão, de impulso. Quando que começou a aparecer? Quando eu comecei a consumir pornografia. Ah, sabe o que é doido? Pra mim a pornografia ela sempre esteve presente, desde que eu entendi o que que era sexo, sabia? É? Acho que eu aprendi muito pela pornografia. Não, eu me lembro de me tocar e de ter estímulos antes de consumir pornografia, e aí depois que eu comecei a consumir pornografia, Já vem ali, né. a coisa começou a aparecer. E eu lembro muito claramente de olhar nos vídeos e de perceber, assim, que naquela configuração existia o ativo, que era o cara mais velho, barbado, etc, etc. Tinha mais atitude, tinha poder, dominador, sabe? Até o corpo, né, Até o corpo, né? E o passivo era o contrário, era né? mais Era mais delicado, delicado, às vezes era mais jovem, era mais submisso, menor, mais é submisso. submisso. E eu lembro de me olhar no espelho e de me refletir com aquilo e de, tipo, ao mesmo tempo sentir muito tesão, imagina adolescente, né, 12, 13, 14 Vai anos, uma pedra e já tá. vendo uma pedra, né, ficava ver aquilo e me identificar e pensar: "Com quem que eu pareço?". Nossa, é isso, aí você fica tentando buscar com quem você parece. Tem uma eu estava, ouvindo, era de um paciente eu acho, se eu não me engano, mas ele falou que na pornografia quando ele vê tipo que ali as pessoas são versáteis, ele se incomoda muito, sabia? A pessoa se incomoda quando vê, tipo, um vídeo adulto versátil, porque ela acha que ela não consegue estabelecer no cérebro dela, tipo, quem que é o submisso e quem que é o dominador, mas nem no sentido fetichista da palavra não, sabe? Não, É, tipo, simplesmente de um papel ali, sabe? Para ela fica meio confuso como ela enxerga aqueles dois, e a pessoa não consegue se colocar ali. que não é binário, né. E que na verdade, assim, eh, assim, quantas vezes você se prende a fazer algumas práticas, e eu não estou falando necessariamente da penetração, mas quanto que você não deixa de realizar alguns desejos ou de conhecer alguns desejos novos, quando você, fica muito
preso naquele papel específico, né, como eu tô falando em relação, tipo, ao oral, por exemplo. Quanto que às vezes você, tipo, tá lá, sabe, só faz oral, e faz a mesma coisa, no mesmo lugar, e aí você faz, aí não deixa a outra pessoa às vezes encostar, tocar. Eu entendo que tem gente que tem prazer nisso, tem gente que não gosta nem tocado, né, ali na região genital, mas eu entendo também que muitas pessoas, talvez a grande maioria, não sei, elas são muito fechadas ao novo justamente porque elas estão muito presas a um papel específico, sabe. Só que é muito frustrante isso, porque aí você tem que esperar outra pessoa, te corresponder, aí essa pessoa ela tem que corresponder também dentro da sua, expectativa, tipo, do que é um ativo, do que é um passivo, né. E também, assim, até o versátil, e aí tem um amigo meu que ele fala que ele não consegue ser versátil no mesmo sexo, entendeu? Tipo assim, ou ele vai encontrar a pessoa e aí ele assume o papel de ativo, ou ele vai encontrar a pessoa e assume o papel de passivo, tipo, ele não consegue fazer os 2 ao mesmo tempo. Parece como s i isso vai influenciar desde ele é solteiro, então vai influenciar, tipo, desde o primeiro date, como ele conversa com a Uhum. pessoa, até mesmo, tipo, a hora H. Então, é uma pressão muito grande, assim, porque, ai, quem que vai e parece que vira uma coisa do tipo, quem que é o homem, quem que é a mulher da relação, né? É, e Papéis de gênero. E a gente tenta exato. colocar nessa mesma lógica, na mesma hierarquia, afinal foi tipo a maneira como a gente aprendeu o que que é a sociedade, né. Eu penso que a versatilidade tá para o papel sexual dos gays, o que a bissexualidade tá para a orientação sexual, sabe? É uma É uma ruptura da lógica binária, assim, de que é homem e mulher, ou você é gay ou você é hétero. Mas você sabia que eu estava conversando com alguns seguidores que são, mais velhos, tipo, sei lá, nos seus 50, 60 anos, e eles falam muito que essa coisa de ativo e passivo não existia tanto antigamente, né. Existia, tipo, o prazer sexual, tipo, existia ali na hora do sexo, mas não existia da maneira como a gente enxerga hoje, né. Uhum. Então não é que o sexo era diferente, tipo, você tinha suas preferências, você gostava e não gostava e tal, mas não tinha, acho que Não esse tinha um peso todo. modelo. E não tinha esse peso todo. Por exemplo, o aplicativo você vai baixar, tipo, a pessoa já tá lá. É uma coisa importante, tipo, ativo e passivo. Quando você vai conhecer alguém, uma das primeiras conversas, ativo e passivo. Aí, tipo, tem todas as brincadeiras, né, que a gente faz, tipo, de ativo, de passivo, também faço, né. Mas não era, tipo, uma coisa tão comum, assim, antigamente. Pra você ver o quanto que é possível a gente ter, tipo, prazer e ir pra cama com alguém, conhecer alguém, sem precisar de ter esse peso tão grande. Não quer dizer que você não tenha suas preferências, tipo, tá tudo bem se você gosta de ser penetrado ou de penetrar, ou às vezes dos 2 ou às vezes até de nenhum, né. Então, tá tudo bem. Eu acho que a grande questão é como isso influencia o seu comportamento para além do momento ali específico da penetração. E como que às vezes você se segura tanto, se deixa tão inseguro, só por causa de um papel ali de gênero, né. Eu já saí com caras, por exemplo, em momentos, assim, que o cara, sei lá, nos aplicativos da vida se descreviam como versáteis ativos ou ativos, e daí na hora H, por algum motivo que seja, eles decidiram, assim, que eles queriam ser penetrados. Daí tudo bem, né, De um porque aqui reembolso. não, porque aqui não passa fome, né, porque Ah, que eu não passo fome. E eu também lembro de, tipo, de por um instante me dar uma bugada, assim, de ah, quase como se eu tivesse que recalcular a rota no meu cérebro, como é que sabe? é, né, porque a gente vai muito. É, porque, tipo, poxa, eu acabei de fazer chuca pra te encontrar, né. E o quanto que não, mas tá triste também, né, eu tenho que precisa falar sobre isso. Eu eu A pedi pra te encontrar. mas isso aí a gente precisa Tá falar. tudo bem, a gente vai ficar tranquilo, mas assim, né. Para e pensa o quanto que isso na verdade não é uma, não é a maioria da causa das suas frustrações na hora H, né. Eu até queria fazer um Uhum. joguinho aqui com você. Deixa só, espera aí. Ó, vou fazer um joguinho com você aqui agora. Faça. São 6 situações que eu coloquei aqui e a Uhum. gente vai discutir se é e firmar se isso é um desejo ou uma performance. Ou tende mais para o desejo ou tende mais para performance, porque Tá, também de cada caso, né. tá, vamos lá. A primeiro é, e acho que tem muito a ver com o que você falou, né, é passivo porque não quer lidar com a responsabilidade da ereção. Acontece, né. E eu acho que é mais uma performance. E é performance, porque assim, não é sinal de que ele não goste de penetrar. Não é que ele escolheu, tipo, não é que escolheu não, não é que ele, tipo, testou e falou: não". Ele simplesmente evita por medo. Evita por vergonha, né, por Por vergonha vergonha, por medo, de insegurança, passar medo por de uma rejeição. situação constrangedora, porque eu acho que esse é o grande ponto, na maior parte das vezes, tem a frustração de um lado, mas também tem a vergonha, né, de passar por uma situação que pode potencialmente ser humilhante. Se diz versátil, mas prefere, na maioria das vezes, ser passivo. Se diz versátil, mas amanhã eu acho que também e agora?
Eu acho que é desejo. Eu acho que é desejo, até porque vai entrar na mesma lógica da eu sei que é muito discrepante, mas ao mesmo tempo não. Da bissexualidade. Às vezes uma pessoa, ela sei lá, um homem ele prefere namorar muito mais outro homem, mas isso não tira o desejo dele entre mulheres. Porque assim, o bissexual não é 50-50, assim como o versátil não é 50-50, entendeu? Exato. Isso aí tem nada a ver, tem que ver E outra, assim, ó, tem que considerar que tem as fases da lua, tem o signo, tem o dia da semana que eu acordei, gente, eu se eu enten comi feijão. Tem é, várias categorias de que, tipo, não é porque eu gosto dos 2 que eu tô disposto a se eu tudo. tomei um bate-latte, hein, que bom. Se eu tomei um que bom, gente, se eu tomei um sorvete sem lactase, Não, e assim não vai acontecer. e assim, tipo, por que que, e geralmente, assim, eu até coloquei passivo, porque normalmente é isso, né, se o cara prefere ser muito mais vezes ativo, é versátil, prefere muito mais ser ativo do que passivo, tipo, a galera não descredibiliza tanto, né, a galera descredibiliza no momento que ele quer ser passivo. Exato. Tem que falar sobre isso, gente. E isso me lembra o caso dos gays dos aplicativos, né, que falam que não saem com versáteis, só ativos. É. Eu acho isso tão curioso. É curioso, né, e eu acho que isso é muito assim, será que vai sobrar tanta gente assim pra você sair? Gosta de controle e por isso escolheu ser ativo. O que que vocês acham, hein? Comenta aí. Eu acho que na verdade isso vai depender muito da pessoa, mas tem gente que gosta de controle e tem tesão com controle, né. Tem gente que tem tesão com controle e também tem gente que carrega trauma, né, E aí vai depender de de onde que ter vem esse controle. de ter sido controlado em algum momento da vida. Eu acho que isso aqui entra na mesma lógica, se você tá fugindo de alguma coisa, isso é um problema. Se você, tipo, acostumou tanto com controle, mas hoje você lida bem com situações adversas, talvez o controle seja uma coisa um fetiche ok pra você, né. Uhum. E outra, né, de onde saiu a ideia de que ativo controla? Isso tá na outro tema. É ativo, mas gosta de ser controlado e não gosta de tomar as iniciativas. E eu acho que tá tudo bem também, qual que é o problema? Tem ativo que gosta de ser mandado por passivo, e tem passivo que gosta de ser E tem passivo que gosta de mandar, porque assim, ó, a questão sobre ser penetrado ou não penetrar não tem absolutamente nada a ver com ímpeto. outra coisa, é gune, pra quem não sabe, são pessoas que não gostam da penetração. É gune, mas porque prefere outros estímulos que não a penetração. Você acha que quem é gune normalmente foge porque tá com medo de te penetrar? Não acho que seja com medo. Eu acho que a gente é uma pessoa assim que, tipo, que amplia, sabe, a maneira dela de sentir prazer. Eu não tô dizendo que as outras pessoas são pessoas limitadas. Mas é que às vezes a gente se estimula com mais coisas, É. sabe. Tem gente, por exemplo, assim, que gosta de determinadas coisas. E como é que você descobre se você qual que você prefere e até qual que é o limite, disso na sua vida? Qual que você acha que é o limite saudável para você, sei lá, eu me identifico como ativo. Até onde o ativo ele é, vou colocar "válido" entre aspas aqui, mas até onde você acha que isso é válido, até onde é tipo só papéis. Eu acho que de uma resposta bem clássica, assim, até onde tem impacto na vida das pessoas. Porque o fato de nós 2 termos algum tipo de preferência de papel sexual, não teoricamente, não deveria impedir que a gente transasse. A gente pode se beijar, a gente pode se tocar, pode se tem uma série de coisas que a gente pode fazer juntos e que pode também ser prazeroso e gostoso. É doido porque às vezes, se você gosta de uma pessoa que tem a mesma preferência que você na hora da penetração, às vezes vocês já sabem exatamente como vocês gostam de receber e talvez seja até legal se vocês toparem fazer outras coisinhas com brinquedo, né, e Uhum. etcétera, né. Às vezes pode até ser mais prazeroso. Só que aí o que pega essas pessoas é que não vai ter o papel do másculo ali, né. Ou não, né. E eu acho que também tem os 2 lados da história, porque eu já saí com caras, por exemplo, assim, sei lá, tipo, ultra hard passivos, que eu virei e falei: "Olha bem pra mim, né, se você estiver esperando". Inclusive, gente, é bem temático, viu. Inclusive essa camiseta ela foi escolhida A especialmente dedo, pra esse episódio, a tá. dedo. Esse é em sua homenagem, amigo, assim, ó, um passivo gatinho. Ah. Não. Então eu diria que é saudável no momento em que isso não te limita a você num papel muito específico. Então, por exemplo, ai, a pessoa ela é, eu sou passivo e eu quero ficar com alguém engativo. Aí, tipo, eu não posso ser chupado, sabe, mas às vezes eu tenho vontade, às vezes eu queria experimentar, às vezes eu queria me entregar mais a isso, sabe. Por exemplo, eu acho que isso é um problema, né. Acho que às vezes não tem nada a ver. Tipo, pode ser que você não goste, beleza, mas Hum. será que você não gosta porque você não gosta ou será que você não gosta por causa
do papel, sabe. Honestamente, eu acho que assim, ó, que bom que você tem clareza do que você gosta. Acho que é importante, é uma habilidade que a gente desenvolve na vida e com o tempo a gente vai percebendo que tem algumas coisas que eu realmente tô afim, tem outras que eu não tô. E tá tudo bem. Também é legal que a gente tenha, assim, essa autoconsciência pra perceber que as experiências que a gente tem na vida, às vezes atrapalham e limitam a maneira como a gente se expressa, Verdade. inclusive sexualmente. Eu acompanho, né, na vida de pacientes, ao longo de todos esses anos, e já vi inúmeros casos de pessoas que tinham algum tipo de restrição ou de limitação sexual, né, passaram por alguma experiência que foi traumática, ou abusiva, ou de extrema humilhação, É, né, isso cristaliza muito. ou dolorosa. Eu acho inclusive, eu tenho a percepção de que as primeiras ou normalmente a primeira vez que você, tem relação, normalmente isso cristaliza muito, assim, na nossa mente, né. Então, às vezes, alguém que foi passivo na primeira vez, se ela teve uma experiência que ou foi positiva, ela muitas vezes vai ser, tipo, só passiva. Ou se ela teve uma experiência negativa, ela nunca mais vai ser passiva, sabe. Eu tenho essa percepção de que, às vezes, a pessoa ela fica muito ali nas primeiras vezes. E uma outra coisa que me ocorreu agora, que a gente não falou, é o papel sexual, ele também passa por um papel social, mas com uma frequência, assim, ó, muito esmagadora de vezes. Quando eu vejo caras que são, tipo, muito passivos na cama, com frequência são caras muito passivos na vida também. Totalmente. Nossa, eu São assino caras, embaixo. assim, que não têm, Assino embaixo. não são pessoas muito autônomas, não costumam ter ímpeto na vida, É. às vezes são muito inseguras, Esperam muito a atitude das outras esperam muito a pessoas. atitude das outras Assim pessoas, como o ativo ele altamente quer ser assim influenciáveis, como o ativo às vezes é a pessoa que quer tomar o controle de tudo, muito todas só que autossuficiente, entre aspas, não né. pede ajuda pra E é ninguém, muito muito sobrecarregado. Igual, sobrecarregado. tipo, acho que fica o papel do homem num relacionamento heterossexual, né, do homem hétero, tipo, ele vai ser a pessoa que não conversa com os amigos, não conversa com a esposa sobre sentimentos, não conversa com os filhos sobre isso. A mulher normalmente é aquela pessoa que vai, esperar mais a decisão final do homem, né. Tipo assim, existe essa, né, que também entre héteros é um papel de gênero ali, né, mas existe muito isso, né, e a gente copia. E você não acha que também é um pouco da gente tentando se encaixar? Porque eu fico analisando, grudando um pouco, tipo, do que meus pacientes e meus seguidores mais antigos falaram com o papel e com a história hoje. Hoje, comparado, sei lá, 30, 40 anos atrás, a gente tem muito mais aceitação social, tipo, a gente vê na novela, a gente vê hoje, perante a lei, né, a gente fala mais sobre isso, as famílias aceitam um pouquinho mais. Eh, e ao mesmo tempo, consequentemente, isso foi se tornando um assunto mais, presente, como a gente falou, né, o quem se você é ativo, se você é passivo, né. Então você não acha também que é uma forma dos gays eles tentarem, né, se encaixarem, tipo, junto com os outros héteros, sabe, tipo, pra eles existirem no mundo, pra terem uma aceitação, eles terem esse mesmo papel de gênero ali? Possível e me ocorre que também entre os próprios gays, né. Sim. Porque quantas vezes, assim, a gente tá numa rodinha em grupos de gays, daí alguém fala alguma coisa, você fala: "Ah, mas você com essa cara de passivona". Passiva, Não é, tipo, é. oi? E é legal a gente pensar aí nisso, assim, né, de como até dentro da nossa comunidade, nas nossas amizades, a gente reforça alguns estereótipos, É. né, porque, Nossa, já reforcei vários. eu também. E isso é uma e eu me reforcei até pra mim, e acho que isso me limitou, muito, principalmente quando eu estava me entendendo, me explorando mais, sabia? Uhum, Nossa, tipo, me bloqueou muito. uhum. Tipo, se você quer ser ativo, você tem que ser uma pessoa muito mais "uou", né, você tem que ser tipo, você tem que ser mais, tem que ser dominador. Ou se você quer ser passivo, você tem que ser muito submisso. Você tem que estar pronto a hora que você quiser, a pessoa pode fazer o que quiser em você. Não, gente. Nossa, mas isso acontece comigo, assim, ainda hoje, às vezes eu me pego em momentos onde eu evito fazer coisas, porque eu acho que eu não sou muito aquilo daquele jeito, sabe, ou para um lado ou para o outro. É. Do tipo: "Ah, eu não vou sair com aquele cara, assim, porque eu não sou tão ativo assim, ou É, não teve sou tão másculo quanto eu acho que ele espera que eu seja". Teve um paciente que falou isso pra mim uma vez, a gente trabalhou muito isso, mas antes ele chegou pra mim falando: eu não tenho coragem de comer, às vezes eu tenho desejo, mas eu não tenho coragem de comer um cara que é muito afeminado, porque normalmente eles querem muito, assim, na cama, tipo, e eu sinto que eu não consigo, sabe, suprir". Eu falei: "Mas é só falar não, é só falar qual que é o seu limite, você não precisa também ser o tempo inteiro esse papel de 'uou, uou'". E hoje em dia ele tá aí feliz da vida, comendo vários passivos afeminados.
Hum. Agora eu quero saber o que que as pessoas estão falando sobre isso no Twitter. Ih, vamos saber o que que vocês andam fuxicando aí pelo Twitter? Vamos aqui, O ó, X, o Twitter que tá não é fora, vídeos. gay não, espera aí, gay ativo? Vamos gay ativo. Gay ativo. Vamos botar gay ativo, ver o que que aparece. Acabei de descobrir que o gay que quero comer é ativo também. Ah, cara de choro. Uma cara de gente, Sabe, tipo, sei lá, vai fazer uma pegação gostosa. Enfim. nossa. É twink de É twink de 30 anos, é adere de 25, é parrudo sem barriga, é ativo que só dá, é gay de extrema direita, é gay que só gosta de transar se grava, essa comunidade tá doida. Algumas coisas eu até concordo. Essa história do gay que só gosta de transar gravando vai virar tema em algum dia. É. É... Ser ativo é mais gay que ser passivo, pois para ser ativo você tem que estar com vontade de comer um. Falei isso. É o vivo falando isso daqui. E para ser passivo você pode fingir querer dar, e todos sabemos que um pau duro é mais sincero que qualquer coisa, logo ser ativo é bem mais ser gay. Isso é real. Você acha real isso? Totalmente real. O pau, ele é o mais sincero de todos. Tô brincando. Pode. Prisão de ventre pode tanto ser o grande inimigo como o maior aliado do gay passivo. Nada mais suportável que gay que acha que é mulher. Amor, você não é mulher, você é só passivo. That's a point. Acabei de escutar pela primeira vez de um hétero o termo qualira, que faz referência a um gay passivo. Qualira? Qualira? O que é isso, gente? De que cidade é isso? É. Digita aqui nos comentários, na sua região, na sua cidade, qual que é o termo que se dá para passivo. Da onde eu venho se chama Lucas. Gay passivo viraliza. Não, peraí. Não, pera. Volta ali. Gay passivo viraliza novamente, afirmando que não quer ser visto beijando outro homem em seu próprio casamento. Gay passivo. Tá vendo como é que as pessoas, tipo, se rotulam? Ciclo da vida de um gay. 17 a 21, only passivo. De 22 a 25, versátil. De 26 a 28, versátil mais ativo. E de 28 pra frente, only ativo. Até se chegar nos seus 30. A partir dos 30 a gente muda de novo. Exatamente. Ó, tem muita coisa. Nossa. Que delícia. Gente, peraí, volta aqui. Me perdi, gente, desculpa, me distraí um instante. Por isso sou versátil, nada de papéis heteronormativos aqui. Somos dois homens e exercemos o mesmo papel. Achou ruim, vá atrás de outro gay. O que não falta é gay querendo agir como mulher em relação homoafetiva. Mas eu discordo um pouco dele, porque também acho que cada um tem a sua preferência. Como eu falei, o problema não é você gostar de ser ativo, passivo ou versátil. O problema é levar isso para além do limite, né? Gil do Vigor. Ai, amo você, Gil. Beijo. Relata experiência traumatizante com o app gay. Eu comecei a tentar performar masculinidade. Percebi que outros homens não tinham interesse por mim e colocavam, não gosto de afeminados. E eu comecei a me sentir rejeitado. Ai, e aí fica uma reforçação, né? Tipo de, ai, quer ser machão e fica um negócio assim. Uhum. Não tem muita coisa de gay versátil. É que loucura. Eu acho que a gente já. Isso fala por si só, né? Porque quando a gente digita gay passivo, aparece 400 bilhões e 90 de comentários. É, gay ativo tá aparecendo. Então a gente acabou de botar de gay ativo. É, e aparece um monte, assim, mas o do passivo não, né? Ah, que delícia. Olha só. Segundo pesquisa, site, não sabemos. Fonte foto. A maioria dos gays preferem ser ativos na hora da relação. A pesquisa realizada pelo Bespoke Surgical revelou que 39% preferem ser ativos, 33% preferem ser versáteis e 29% preferem ser passivos. Só não tá faltando o ativo no mundo? Pelo visto é que mudou, né? Pois é. E pra ti, Lucas, o que tu prefere ser, amigo? Eu não vou falar que não. Eu sou super discreto, fora do meio, vou ficar falando essas coisas. Eu tenho um paladar bem aberto e bem abrangente, mas assim, eu tenho limites e dias. Agora, pra quem quer descobrir, assim, com mais certa naturalidade, tranquilidade, espontaneidade, como que a pessoa pode descobrir o que realmente é uma performance do que realmente é um desejo quando diz respeito a posições, papéis ali na hora da cama? Uma boa pergunta, né? Eu arriscaria dizer que assim, se costuma te deixar com muita vergonha e muito tenso, que no final das contas, se você fica muito preocupado com a performance, com atender aquilo, existe uma grande chance. E uma grande chance de você tá performando, não? E eu acho que também se você tá fazendo algo muito automático, talvez seja a hora de rever. Talvez seja no automático ok, mas talvez seja no automático totalmente automático, né? Acho uma coisa que é importante. Eu sei que é legal a gente se conhecer e chega um momento que a gente, sabe, pode só gostar, só ter prazer e legal, mas acho também que é importante a gente sair do automático, porque, tipo, por que que eu tô fazendo isso? Por que eu tô saindo com esse tipo de cara? Por que que eu tô fazendo esse tipo de posição? E também de Uhum. você tentar se explorar um pouco mais, e não necessariamente só além da penetração, né? Mas tentar, tipo, assumir outras
posições, entre aspas, ali com, as novamente, entre aspas, preliminares, que eu não acho que é preliminar, né. E eu posso falar mais uma Não. coisa? Falasse sobre não ir no automático, Hã. e eu acho que um bom exercício que nós gays, e nós pessoas em geral, né, mas aqui é um papo para nós bis, que a gente devia desenvolver, é sair do automatismo de que sexo é igual, genital, porque não é. Eu acho que uma boa maneira de você começar a se explorar é começar a se relacionar com as pessoas, e não com o objeto sexual que você vê. Porque isso é bem importante, sabe, do tipo: "Ah, eu vou sair com um cara, daí eu já tô preocupado pra e eu, tipo, sou passivo, entre aspas, aqui, e daí eu tô preocupado de saber qual é o tamanho da Do negócio, garrafa, do negócio, e daí se isso é bonito ou não". E daí, tipo, Ai, move on, sabe, que, tipo, você vai ficar tenso, aí você, tipo, não vai. e às vezes, assim, se pegar tipo, como já aconteceu, eu acabei de contar, se chegar na hora H mesmo, na hora do berego-dego, talvez nem aconteça aquilo, sabe, tipo, o negócio muda de configuração, porque a dinâmica, a partir do momento que eu interajo com a pessoa, é outra. É. E é muito mais espontânea, né. Tipo, acho que ter isso é uma coisa legal, você vai ter muito mais prazer, sabe. E também que se você, por exemplo, se identifica com na hora da penetração ser ativo, ao invés de você ficar forçando sempre, tipo, um tipo de comportamento dentro do seu relacionamento ou, tipo, num casual, evita fazer isso, sabe. Começa a tomar atitudes que quebrem um pouco, só pra testar também, sabe, pra ver como é que você se sente. Ou de ser passivo e de ser um pouco mais mandão ali, entendeu. Acho que é legal, tipo, pra você testar como é que você se sente confortável também, e pra quebrar um pouco do automático, até pra você falar: "Não, realmente eu gostava daquele jeito", e tá tudo bem, né. E também, assim, né, se você descobre que você gosta, e você sabe que é aquilo que você gosta mesmo, te joga no mundo, amor, sabe. Vai e fala pra pessoa: "Não, eu não quero, o que eu gosto é disso mesmo". Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido, se vocês gostaram comenta aí se vocês são ativos, tô brincando. E, lembre-se que se você apoia e quer apoiar o nosso canal, a gente tem o nosso Apoia-se. Eu me lembrei daqueles posts de Instagram, assim, tipo: "Ativos comentam, passivos curtem", sabe? Então os ativos vão comentar esse Não. vai totalmente contra o vídeo inteiro, quase Não. 40 minutos. Gente, se você gostou, acompanhe o nosso vídeo, clica aqui no link da bio, se tem no link da bio, a louca, né? No link da descrição, No link da descrição, tem o nosso tem um Apoia-se, Apoia-se, siga a gente nas redes sociais, compartilha com os amigos, o vamos underline conversar sobre. temos o underline podgay. E o seu, como é que as pessoas te acham? Você pode me encontrar pelo @meuPsyGay. E Seu você PC é gay? ai, todo vídeo você fala a mesma piada, tá na hora de Não trocar. troco. Seja criativo, vamos ai, um pouco de versatilidade na vida, amigo. E as pessoas te encontram como nas redes? Underline Lucas De Vito e na clínica LGBT com local, é a minha clínica de psicologia e saúde mental para pessoas LGBTs. Sigam a gente no Podgay, por favor, inscreva-se no nosso canal, no Spotify, no Deezer, no Apple Music também, comentem também nessas plataformas. E é isso, pessoal, na quinta-feira que vem para o YouTube estamos de volta ou na segunda em outras plataformas. Exatamente. Então, um beijinho, se cuida e até a próxima. Tchau.